Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. Eu sou o professor Bruno Ribas e vamos falar mais um pouco sobre os sistemas operacionais. Na aula de hoje, a aula é um pouco mais centralizada em relação ao sistema Linux, mas pensando em como que ele inicia o boot, como é que ele inicia o processo de iniciar, né, o computador, como é que a gente transforma a nossa máquina que está desligada, quando você aperta o botão de power, o que acontece até o kernel Linux iniciar. Mas antes a gente tem que pensar um pouco em como que é a estrutura do sistema, ou por que ele surgiu e por que ele é importante para a gente estudar hoje na nossa disciplina, né? Bem, eu até já falei em vídeos anteriores que o Linux ele foi escrito pelo Linus Torvalds, ou Linus Torvalds, e surgiu tudo lá em 1991, quando ele era ainda um aluno de graduação, lá em Helsinki. E o que ele tinha era o seguinte, antes de chegar no que ele tinha, né, o problema é o que ele não tinha. Porque quando começou a surgir os sistemas de Unix, boa parte foi escrito pelo pessoal da AT&T, ou AT&T, só que eles eram apenas uma empresa de telecomunicação e não podiam entrar no ramo de computação. Então, eles tinham sistemas internos. A AT&T ela tinha o sistema Unix dela, que ela tinha desenvolvido, e não era o ganha-pão, porque ela não podia participar como uma empresa de computação, então era só telecomunicações. Então, para simplificar a vida, já que ela não via que os Unix eram um meio de ganhar dinheiro, ela começou a fornecer licenças mais baratas, por exemplo, para as universidades, para escolas e para pesquisadores. Então, o pessoal conseguia ter acesso a um sistema que fazia uso de tecnologias bastante modernas em relação aos processadores e que tinha um preço bastante acessível. Só que daí, quando o pessoal da TIT conseguiram derrubar essa ideia de não poder entrar como uma empresa de computação, eles começaram a ver o Unix como um ambiente para poder ser monetizado, né? Então, eles começaram a pensar, opa, isso aqui é um lugar que a gente pode ganhar dinheiro. Então, eles começaram a romper as licenças mais baratas de uso em pesquisa e livros também que utilizavam o conceito dos Unix para serem implementados e como que era o estudo, também pararam de ser produzidos. E foi aí que o pessoal começou a sair numa saga para escrever um sistema operacional que fosse robusto e que pudesse ser utilizado dentro de universidades, dentro de escolas. E foi aí que o Tannenbaum, livro texto da disciplina, ele escreveu em 87 um sistema operacional que era o Minix. Era um sistema operacional que tinha as funcionalidades de um sistema Unix, mas não era exatamente o Unix, ele tinha apenas os mesmos conceitos. E o interessante é que o Minix era implementado com a arquitetura de microkernel, né? Só que o Minix ele era um sistema interessante, ele era bacana, a gente tinha um livro-texto sobre ele, como que desenvolvia, como é que escrevia, ele estava crescendo, só que a editora dos livros teve os direitos autorais em relação ao sistema Unix e ele não podia ser distribuído gratuitamente, então você tinha que pagar por esses direitos. Daí foi uma coisa que começou a podar um pouco o desenvolvimento do sistema por outros desenvolvedores. E daí, o Torvalds, quando estava estudando sistemas operacionais em Helsinki, ele tinha lá o livro do Tannenbaum, estava estudando sobre sistemas operacionais, ele começou a pensar assim, olha, eu preciso escrever eu preciso ter acesso ao meu computador, e na época ele tinha um 386, e eu queria fazer algumas coisas que o 386 fornece de funcionalidade, como troca de contexto mais rápida para poder fazer gerência de processos. Então ele começou a escrever um programa bem simples que servia como um emulador, que servia como um emulador de terminal, que escrevia A's numa ponta, outro escrevia B's numa outra ponta. Ele conseguia escalonar esses dois processos que jogavam um só A e outro só B na tela, um só A e outro só B, e ele conseguia escalonar os dois processos e começava a mostrar na tela o que tinham dessas informações aí. Então começou a aparecer AAA, BBB, AAA, BBB. Isso aí a gente vai ver até no futuro, ainda mais nessa primeira parte da disciplina que a gente começa a discutir sobre processos e esse escalonamento entre os dois processos. Bem, e daí com esse suporte, ele falou, poxa, legal, agora eu já tenho um jeito de
rodar já alguns comandinhos bem básicos, bem simples na minha máquina. Então, eu inicio esse programa e não dependo de nenhum outro sistema operacional proprietário instalado na minha máquina. E conforme ele foi escrevendo, eu disse, nossa, agora eu quero ter acesso a conectar uma interface modem, num TTY de modem, para acessar o meu computador da universidade. Ele ia acessar o computador da universidade e falou, poxa, seria bom que eu conseguisse transportar arquivos que estão na minha máquina local lá para o computador da universidade, ou trazer da universidade para a minha máquina local. Assim, só que para eu poder transportar arquivos, quer dizer que esse meu programinha aqui tem que ter suporte a ler o meu disco. Então ele tem que escrever o driver para colocar o disco. Ah, não, mas como quando ele não estava bootado no sisteminha dele, ele usava o Minix na máquina, ele falou assim, nossa, tem que conseguir ler o sistema de arquivos Minix para conseguir funcionar. Né? Então começou a ver que, olha, não, mais uma funcionalidade, outra funcionalidade, mais uma funcionalidade. Você já percebeu, né? Quando vai crescendo demais o projeto, você, opa, tem que parar e começar a repensar. E foi aí que começou a surgir a saga Linux, né? Então, ele divulgou o ambiente, o sistema lá em 1991, né? Ele divulgou o sistema na lista de e-mail e o pessoal começou a ajudar. Era até interessante ter algumas histórias bacanas sobre o Linux nessa época, que as pessoas foram ajudar a escrever módulos do kernel, pedaços desse kernel para aprimorar, e alguém falou assim, nossa, seria bom que o Linux tivesse suporte à gerência de memória mais robusta, né, que pudesse usar swap e essas coisas. E daí o cara que escreveu o suporte a swap, ele escreveu o código e gerou todo o conjunto de código que fazia gerência de memória e falou assim, pessoal, eu estou com um problema. Eu não tenho no meu computador memória suficiente para compilar o gerenciador de memória virtual. Assim que alguém conseguir compilar para mim e testar, aí eu vou poder utilizar esse sistema de controle de memória para poder compilar ele de volta aqui na minha máquina sem ter que precisar de alguém. Ele mandou para alguém e essa pessoa foi lá, compilou e falou assim, cara, funcionou, e mandou de volta o binário do kernel compilado com suporte a esse controle de gerenciamento de memória. Daí voltou o gerenciamento de memória, ele conseguiu escrever e ir aprimorando. Né? Então tem várias histórias bem legais, bem pontuais em relação a como que o kernel Linux foi crescendo e como que a comunidade foi ajudando. Né? Eu até recomendo que vocês assistam um vídeo, vou ver se eu lembro de deixar na letrinha aí, que é um vídeo do Lunduk, que ele conta uma historinha num ritmo um pouco diferente. Eu acho que é um vídeo bem bacana, ele mostra história, mostra algumas trocas de e-mail também. Acho que vale a pena você assistir. É só em inglês, não sei se vai ter legenda em português, mas você vê na letrinha aí e veja como é que se comporta. Né? Bem, então a gente viu que o sistema foi crescendo. E daí, em 1999, um grupo de pesquisadores falou assim, nossa, vamos tentar entender como é que esse kernel Linux, porque acontece o seguinte, como ele começou a escrever, o Linus conhecia bastante sobre o Minix, é mais ou menos intuitivo pensar que você teria um kernel que teria essa cara de microkernel como era o Minix. Mas o Linux não tinha essa cara de microkernel. Ele era um kernel mais monolítico. Então era um programão só que fazia tudo o que precisava fazer. Então em 99, os pesquisadores falaram assim, nossa, vamos dar uma olhada o que tem de organização e como é que funcionam as estruturas e subsistema do kernel Linux. E foi aí que eles conseguiram montar essa imagem que está aqui ao meu lado, bem simplificada, de como que é o sistema. Quando a gente vê uma setinha numa região, então quer dizer, por exemplo, que sistema de arquivos é um quadrado, é um subsistema, e a setinha que vai para a interface de rede quer dizer que o subsistema de sistema de arquivos depende do subsistema de interface de rede. E olha só que interessante, todos os subsistemas dependem do subsistema que é o escalonador de processos, né? Então não importa se você é o gerenciador de memória, se você é o cara que faz comunicação de interprocessos, se você é interface de rede, se você é sistema de arquivos, todo mundo vai depender do escalonador de processos. E é um subsistema que você pode pensar, mas professor, o escalonador de processos parece que é tão simples, é só você sortear um processo na lista de processos e colocar para executar ele no processador. Pois é, ele é tão simples, mas todo mundo acaba dependendo dele, né? A gente pode ver que, por menor que seja, ele é um subsistema que é centralizador, né?
Daí outro subsistema que nós temos é a parte do gerenciador de memória, que é o subsistema que aloca a memória para os processos, como é que ele divide, como é que ele decide o que vai ser alocado na memória, o que vai entrar em swap, o que você vai matar, que processo que você resolve matar quando não tem mais memória na máquina, né? Que a gente tem lá o OM Killer, que é Out of Memory Killer. Depois nós temos o subsistema de sistema de arquivos, que é o cara que sabe acessar o disco, que sabe montar, que sabe trabalhar com o sistema de arquivos vigentes, ext3, ext4, ZFS não está dentro do kernel, mas tem o BTRFS, FAT32, Riser FS3, EXFAT, agora o EXFAT faz parte do kernel, NTFS no módulo simples de NTFS, nós temos JFS, o ISO para CD-ROM, mais alguns FATs mais simplificados, né? E além disso, a gente tem outro subsistema, que é o subsistema de interface de rede, que é justamente o cara que sabe conversar rede, que tem os protocolos de rede de IP, UDP, o TCP, a gente tem tudo lá implementado nesse cara, além de outros protocolos que talvez nem todo mundo conheça aqui relacionados a redes. E o sistema de arquivos, a gente ainda tem um sistema de arquivos de rede, que é o Network File System, que depende da interface de rede, por isso que tem um que depende do outro. Então, o Network File System é um sistema de arquivos, mas um sistema de arquivos via rede, então os arquivos não ficam localmente na sua máquina, né? E uma coisa que é legal, que eu acho que eu até comentei no vídeo passado, dentro do sistema de arquivos, a gente ainda tem os pseudo file systems, o pseudo file system, que não são de fato arquivos que ficam representados no disco ou em algum dispositivo de armazenamento, mas são apenas uma representação lógica do kernel para poder apresentar um dispositivo, por exemplo, né? Então veja só, se a gente olha lá o diretório /proc, o /proc, você entra no diretório cd /proc, dá um ls, tem lá alguns arquivos, você consegue dar cat nesses arquivos, ver o conteúdo dos arquivos, mas eles não são arquivos de verdade, não estão gravados em nenhum disco. São apenas representações que o kernel gera na hora que você faz o pedido para te apresentar a informação. E daí que é legal, porque ainda no módulo sistema de arquivo, você pode pensar, mas professor, e a parte que gerencia teclado, mouse, que são dispositivos de entrada e saída, também tem parte implementada dentro do sistema de arquivos, né? Porque lembra que eu falei na outra aula que a maior parte, todos os dispositivos que estão conectados na nossa máquina, eles são representados de alguma maneira como se fosse um arquivo. Então, trabalhar com esses dispositivos é apenas você abrir um arquivo e fazer leituras e escritas. Claro que você, dependendo do que você vai abrir, você tem que seguir um protocolo específico do que você tem que gravar para você descobrir o que você vai ler, né? Então, não basta você escrever ou ler aleatoriamente, você tem que saber o que você vai ler, o que você vai escrever, porque cada dispositivo tem a sua característica importante. Por exemplo, uma webcâmera, ela vai sempre gerar vídeo, então você tem que saber decodificar o tipo de vídeo que ele faz. E na hora de você for escrever, você tem que saber que tipo de atributos, que tipo de informação que você pode escrever numa webcâmera. Você não pode escrever um arquivo na webcâmera, ela não vai entender. Mas provavelmente você pode escrever alguma coisa muito específica que faz uma luzinha acender, uma luzinha apagar, liga o microfone ou desliga o microfone, ou então deixa a tela preta ou deixa a lente aberta de novo. Então, você tem que entender o que você vai trabalhar. Mas é legal porque o módulo, o subsistema de sistema de arquivos, ele consegue trabalhar isso para você. Então, é uma coisa que sempre ajuda, né? Então, ter essa interface universal de arquivos facilita bastante. E no Linux, até a minha impressão, aí para quem é usuário dos BSDs, como o FreeBSD, pode falar um pouco melhor, mas no Linux parece que essas interfaces de pseudo file systems são mais utilizadas do que nos BSDs hoje em dia, pelo menos hoje em dia. Inclusive, no FreeBSD, o /proc nem é montado por padrão. Se você quiser, você tem que montar, e ele quase que funciona como uma interface de compatibilidade com aplicativos que dependem de Linux, né? Então, não sei, talvez o pessoal não tenha usado mais tanto assim, eles usam algumas outras chamadas de sysctl para você controlar algumas propriedades do kernel. Ao passo que no Linux a gente tem, além de ter o sysctl, a gente pode ler e escrever diretamente lá no pseudo file system, que é o /sys. Que eu acho muito bacana, eu gosto dessa maneira que o Linux faz, facilita a vida, a gente consegue ter um controle bem mais afinado e fazer alguns testes bem mais dinâmicos sem ter que pensar muito, né?
E você está pensando, mas professor, eu uso o Linux há tantos anos e todas as máquinas que eu instalo, meu Ubuntu, minha distribuição preferida, ela funciona e inicia, então não importa se eu tenho drive de CD, se eu não tenho drive de CD, se eu tenho drive de disquete, se eu não tenho drive de disquete, se eu tenho leitor de cartão, se eu não tenho leitor de cartão, tudo funciona e maravilhosamente bem, né? Bem, aí você vai estar pensando, e não só funciona a minha máquina bem, mas como outras empresas, como o Google usa bastante Linux, a Microsoft hoje em dia usa bastante Linux dentro da cloud deles, o pessoal da IBM usa, o pessoal das universidades usa, bastante gente usa em vários servidores, em vários ambientes. Como é que tudo funciona assim? Como é que o kernel vai funcionar e trabalhar com tudo? Bem, você consegue imaginar claramente hoje que o kernel Linux tem lá milhões e milhões, dezenas de bilhões de linhas de código, né? E a cada release, que acontece mais ou menos a cada 2 meses, sai lá mais algumas milhares de linhas que entram, mais algumas dezenas de linhas que saem do kernel. Assim, poxa, como é que eu faço, professor, para ter um programa tão grande assim executando na minha máquina? Bem, e aí que vem um pequeno segredinho do sistema. Nem todo kernel, ou melhor, a maioria dos kernel compilado, do kernel Linux, não estão com tudo que ele tem suporte ativado. Muita coisa está desativada. Né? Por exemplo, muito provavelmente, hoje em dia, se você baixa lá um Ubuntu da vida, que vem lá para MD64, dentro do kernel não está nada compilado para arquitetura ARM, nada compilado para PowerPC, nada compilado para alguma arquitetura maluca lá. Está compilado para a MD64, né? Só funciona a parte de arquitetura MD64. E muito provavelmente é considerado que as pessoas em casa não têm um componente específico que está numa placa-mãe de um servidor do Google. Né? Você não vai ter, então muito provavelmente o kernel lá do Ubuntu não tem esse módulo, essa parte compilada junto no kernel. Outra coisa, né? Sistema de arquivos. Eu até falei já vários sistemas de arquivo que existem: o XT2, XT3, XT4, NTFS, VFAT, XFAT, BTRFS, XFS, tem o NFS, o SMBFS, que é o CIFS, na verdade, vários desses sistemas de arquivos. Pô, mas está tudo isso compilado no kernel? Porque eu nem uso tudo. Quem aqui já ouviu falar do XFS? Quem tem usado hoje? Talvez o pessoal que usa Fedora sabe, né? Que é o sistema de arquivos padrão, inclusive, do Fedora. Mas a maioria acaba usando o XT4, então você não precisa ter todos os módulos, você não precisa ter todo o suporte a esse sistema de arquivos compilado já direto no kernel. Então o que você faz, que o kernel tem suporte, é um negócio chamado módulos. Né? Por mais que o kernel ainda seja monolítico, ele te dá a possibilidade de carregar pedaços dele de maneira dinâmica. Então você pode avisar para o kernel, eu quero habilitar agora o suporte a ext4, porque eu não estava usando até agora. Então você vai lá e carrega o módulo do ext4 e você consegue passar a utilizar. E carregar o módulo é igual você carregar uma biblioteca dinâmica. Então você fala qual é o arquivo e você avisa o kernel. Então ele aloca a memória suficiente para carregar aquele módulo, os arquivos do módulo na memória, ele carrega os arquivos do módulo na memória, faz um mapeamento de todos os símbolos que aquele módulo possui, ou seja, quais são as funções que ele tem, o que você pode chamar, o que você não pode chamar, quais são as estruturas. Ele carrega essas informações e passa a vigorar dentro do kernel. E a partir desse momento, o módulo ele é uma parte integrante do seu sistema operacional. Então, você não distingue um módulo carregado de outra parte que era compilado built-in no kernel. Até é interessante, né, porque hoje em dia, se você abrir um terminal, digitar o comando lsmod, você consegue ver todos os módulos que estão carregados no seu kernel. E até legal, né, que eu falei do sistema de arquivos, mas outro cara que tem bastante módulos são placas de rede, né? Imagine, você de vez em quando tem lá uma Realtek, depois você tem uma Teros, depois tem uma Gualco, você tem uma Broadcom, você tem vários tipos de placas de rede e o seu computador não vai ficar trocando placa de rede o tempo todo, né? Só vai ter uma. Então, o que acontece? A distribuição compila o suporte a cada uma dessas placas de rede, só que como módulos. E daí, depois que o sistema dá boot, ele identifica qual que é a sua placa de rede e carrega somente os módulos que são necessários para a sua máquina funcionar. Então, você consegue fazer isso. E para você instalar, para você carregar o módulo, você pode fazer o mod probe. E você fala aqui o nome
o nome do módulo. Só que o módulo tem que já existir e já estar compilado, né? Então lá no /lib/modules, você vai conseguir ver o que são os módulos que tem lá do kernel que você tem instalado na sua máquina. E se você quiser remover um módulo, você pode chamar lá o comando rm, tudo junto, rmmod, que daí você fala qual módulo que você quer, né, o nome do módulo, que ele vai descarregar o módulo para você. Só que eventualmente, se você tem um módulo que está carregado e você tenta descarregar ele, mas tem outro módulo carregado que depende daquele módulo, aí o kernel não vai deixar você descarregar. Você tem que descarregar todas as dependências primeiro para depois voltar. E às vezes tem dependência cíclica, que é o kernel, que era um módulo específico do Linux, que era distribuído lá na Coreia do Norte. Então eles tinham feito um módulo de segurança para espionar quem estava usando a máquina, que era um módulo que dependia do outro módulo. Então, depois que eles eram carregados, você não tinha como descarregar eles com a máquina em execução. Pelo menos a gente acha que era o sistema operacional de lá, porque é o que veiculou na internet alguns anos atrás, né? Então tinha algumas coisas, mas quem implementou sabia realmente o que estava fazendo. Então, essa aqui é uma listagem de módulos que você pode fazer, você pode brincar, pode carregar, pode descarregar. Então, se você não tem BTRFS em uso na sua máquina, você pode rodar lá. Você pode até brincar, mod probe BTRFS, você vai ver que o módulo carregou quando você roda um LSMod, e depois você pode descarregar novamente esse módulo com rmmod BTRFS, né, que é de Better File System. O sistema de arquivos que ainda está em desenvolvimento, mas que é bem promissor aí dentro dos sistemas Linux, né? E quando você tinha o kernel mais antigo, com o kernel 2.6, hoje em dia já está no kernel 5 ou qualquer coisa, quando a gente estava na série 2.6, foi uma série que durou bastante tempo, até 2.6, 2.4, bem clássicas. Para você carregar o módulo, você usava um insmod, era um pouco mais complicado para carregar, porque para você gerar a tabela de símbolos que o módulo tinha era um pouquinho mais complicado de carregar, e depois com a geração 3 do kernel, começou a ficar mais simplificado e o mod probe passou a ser sempre utilizado, né? Mas uma coisa que é interessante, né, que eu acho que vale a gente notar aqui é justamente esse suporte a módulos que são carregados ou descarregados no momento que você precisa. Nem tudo você consegue descarregar sempre ter uma execução, né? Se você tem o sistema de arquivos montado, você já não vai conseguir desmontar, não vai conseguir atualizar esse módulo. Mas tudo bem. Então a gente tem alguma versatilidade para carregar. Até interessante que às vezes acontece da sua placa de rede wireless travar, porque ela trava, porque a placa de rede wireless ela tem um processador, geralmente um processador ARM, ou até um RISC-V, dependendo se for bem novo. Você tem um processadorzinho ARM lá, que na hora que você carrega o módulo, o kernel vem junto com firmware para sua placa de rede, ele injeta esse firmware na placa de rede e lá inicia um sisteminha que começa a rodar como sua placa de rede. E às vezes esse firmware pode entrar em loop infinito, dependendo do tipo de pacote que chega na sua rede, a sua máquina trava. Então você consegue às vezes descarregar esse módulo e recarregar para tentar reiniciar a sua placa. E, geralmente isso ajuda mais quando você põe o seu em sleep, joga no resume, daí você recarrega o módulo para garantir que a plaquinha de rede iniciou normalmente. Então, essas são umas coisas legais. Bem, e o que é legal também dentro do kernel Linux, que você pode fazer o clone. Então, basta você abrir lá o site oficial que você distribui o kernel Linux, é o kernel.org, tudo minúsculo. Então, você vai lá no seu browser, aponta para kernel.org e você vai ver uma listagem das últimas versões do kernel que você pode baixar, mais um monte de informações bacanas relacionadas ao kernel, inclusive changelog das últimas versões. Então você pode baixar lá, você pode baixar o código, é um tar.gz ou um tar.xz, você baixa e você consegue descompactar e começar a olhar o que tem lá. Lá você vai ver que realmente tem diretórios, ele é estruturado com vários diretórios e cada diretório representa alguma coisa, né? Então nós temos lá o diretório FS, que são todos os sistemas de arquivos implementados no kernel, estão lá. A gente vai ter um diretório de drivers, aí você vai ter o diretório block, que são block devices, share devices, SCSI e mais outros drivers que você vai ter de placa de rede, de scanner, de webcam, outras coisas esquisitas. Depois você tem um diretório de arquitetura, que todas as arquiteturas que o kernel tem suporte. E aí começa a ficar uma coisa mais complicada, né? Que o kernel, em geral, ele é escrito em C, a linguagem C,
Só que quando você cai na parte de arquiteturas específicas, não necessariamente você vai ver código em C, mas você vai ver código em assembly, em código em linguagem de montagem, né? Para conversar direto com hardware, que nem sempre você tem acesso a algumas instruções quando você está usando apenas o C, né? Que são algumas chamadas dos processadores, algumas instruções dos processadores tão específicas que são relevantes somente para o kernel que vai ser iniciado no computador. Né? Além disso, você tem um diretório de includes com várias bibliotecas, vários .h, vários cabeçalhos do que ele disponibiliza para você usar. Então, assim, o kernel ele é um ecossistema próprio. Veja só, quando você compila o kernel, você não tem libc. Então, a libc que a gente usa não vai embarcada no kernel. O kernel tem o seu próprio ambiente que gera as funções. Por exemplo, não tem printf no kernel. Se você quer imprimir uma mensagem na tela, tem uma função chamada printk, que é implementada dentro do próprio kernel. Inclusive, dentro do diretório include, você vai achar lá a melhor biblioteca para trabalhar com bits na linguagem C. Então, você tem todas as operações de bit a bit que usa lá. Então, volta e meia, quando eu preciso trabalhar com alguma coisa que usa bit, eu vou lá, busco lá no kernel e baixo, pego as funçõezinhas que estão implementadas, as macros que estão implementadas lá no include, que são bem rápidas e bem eficientes, pelo menos para a arquitetura MD64. E além disso, tem um diretório MM, que é de Memory Management, que lá você vai ter lá que é o código geral de como que o kernel faz a gerência de memória, né? Porque dentro das arquiteturas, ele tem um código específico do gerenciamento de memória que fica lá embarcado para a arquitetura que você vai iniciar, né? Que são várias arquiteturas que a gente pode ter. Tem diretório de segurança, que tem o suporte ao C Linux, que foi escrito pelo pessoal da NSA e que é bastante usado pelo pessoal da Red Hat, então Fedora, e os Androids também vêm com C Linux habilitado. Então, se a gente usa o Ubuntu, a gente usa outro módulo que é o AppArmor, e o pessoal da SUSE também tem usado esse módulo aí para segurança no kernel. Então, é um módulozinho adicional, você consegue colocar algumas funções específicas em relação à segurança do kernel. Inclusive, dessa parte de segurança, tem até uma história interessante do que aconteceu esses dias. Foi com o pessoal do Wine, que é o pessoal que implementa uma camada de compatibilidade Windows para outros sistemas operacionais. Um dos sistemas é o Linux, então você pode instalar o Wine e tentar rodar algum programa feito exclusivamente para Windows, né? Que até tem uma coisa legal da Steam. E uma coisa que acontece é que vários jogos estão usando uma função específica para verificação de memória do aplicativo do jogo, que é geralmente aqueles jogos que usam um sistema de anti-cheat, que ele fica verificando a memória do jogo. Eu não sei direito como é que funciona, mas tem uma chamada de sistema específica no kernel Windows para ele fazer essa verificação de memória, e o pessoal do Wine estava propondo uma chamada de sistema dessas para Linux, né? Então parece que até ia entrar dentro de uma camada lá do C Linux para você poder habilitar essa chamada de sistema. Então funciona, ia funcionar legal, né? Inclusive, para quem aí fala que é do mundo dos games, dos jogos, tem a Steam, ela tem investido bastante no sistema Linux nos últimos anos, então ela publicou o Steam para Linux, e o interessante também é que ela falou assim, olha, para publicar Steam para Linux, agora depende dos desenvolvedores fazerem jogos para Linux. Só que deu problema que da base de usuários da Steam era muito pequena a porcentagem de gente que tinha que usava Linux, né? Uma porcentagem muito baixa. Então, para tentar acelerar, né? Porque assim, já que tem poucas pessoas usando o Linux já da comunidade da Steam, por que um desenvolvedor vai fazer um jogo que roda em Linux, sendo que 99,8% das pessoas estão usando o Windows? Para ele é muito mais vantajoso. Então, o que o pessoal da Steam fez? Lançou um negócio chamado Proton, que é um monte de modificação, de atualização em cima do Wine para fazer com que os jogos rodem, né? Então eles conseguem habilitar agora, vários jogos que foram escritos especialmente para rodar em Windows e funcionam muito bem, alguns até melhores dentro do Linux, né? Então que é uma coisa bem legal aí, para quem quer jogar tendo uma placa de vídeo boa, funciona. Bem, mas aí tudo bem. Beleza, professor, conta uma historinha, nós temos essa funcionalidade, nós temos tudo, mas agora o que eu quero saber é o seguinte, como
que o Linux inicia. Daí nem é tão necessariamente somente o Linux, mas como qualquer sistema operacional inicia no computador. O que a gente precisa, né? O que acontece quando aperta o botãozinho lá de ligar o computador e de repente a gente cai lá no ambiente Linux? Bem, acontecem várias coisas, né? A primeira coisa é o seguinte, quando você liga o seu computador, não é o sistema operacional, o Linux está rodando, não é Windows, não é nada. Não tem nada rodando, mas aí começa a rodar um monte de sequência, ou seja, eu tenho um códigozinho da BIOS que começa a executar lá, que está naquela ROM. Começa a executar algumas instruções em relação ao processador, e uma dessas instruções que ele sabe fazer é abrir o disco rígido, né? Quem aqui já abriu uma BIOS de computador e configurou lá a ordem de boot dos dispositivos? Então, o que a BIOS faz? Ela tem um códigozinho bem pequenininho, que ela sabe pegar esse disco na ordem que está prevista lá, ele abre o iniciozinho do disco, e o iniciozinho do disco tem um negócio chamado MBR, que é o Master Boot Record. Então, ele tem o iniciozinho do disco, ele pega aquele iniciozinho do disco, que são alguns kilobytes de memória, e puxa para a memória RAM, e chaveia a instrução e roda a primeira instrução que tem naquele conjunto de dados e manda para o processador. E daí você está rodando o primeiro sistema na sua máquina. Esse sistema agora, o que ele sabe fazer? Esse é o famoso sistema de inicialização, ou bootloader. Então o que ele faz? Ele só sabe fazer uma única coisa também. Ele sabe que foi carregado, ele percorre o disco de onde ele foi carregado, acha lá um outro arquivo bem específico, que é um kernel, e carrega esse kernel na memória também. Mas às vezes eu falo assim, mas professor, mas sempre foi assim, carregando disco? Não, nem sempre. Então, às vezes a gente tinha que fazer via pendrive. Então o kernel Linux ainda tinha suporte a você gravar ele como se fosse um MBR direto de um disquete de 3,5 polegadas até 5,25. Então você conseguia colocar lá dentro do disquete e gerar inicialização. Até interessante porque dentro do kernel Linux, até hoje, se você for pegar lá o arquivo que é o kernel, que é o Ximage, ele vai ter uma característica desse tipo aqui. Ele tem um pedacinho inicial, que é o setor de boot, de alguns kilobytes, que é o resquício do código que ele podia ser gravado no início do disco, não é dentro de um sistema de arquivos, é direto no início do disco para poder inicializar. Então, hoje em dia, se você grava nesse disco do disco e manda inicializar, a única coisa que esse setor de boot do kernel hoje faz é imprimir na tela assim, mostrar a seguinte mensagem: esse sistema de boot não é mais suportado. Né? Então, paciência. Então, o kernel Linux não vai saber fazer isso mais nesse momento. Mas o que acontece então? A placa-mãe, ela inicia, puxa esse carinha, que geralmente hoje em dia você vai conhecer como GRUB. Então você vai carregar o GRUB, e daí o GRUB ele carrega na memória, e daí ele começa a carregar algumas coisas, né? Então o GRUB ele começa a ser mais espertinho. Ele sabe montar alguns tipos de sistema de arquivos, como ext4, BTRFS, XFS, FAT. Ele tem um arquivo de configuração que vai embarcado nele, ele carrega esse arquivo que está embarcado nele, já está carregado. Ele vai lá, monta o sistema de arquivo, e agora ele pega o kernel. Pegando o kernel, ele pega esse kernel e joga na memória RAM. No que ele joga na memória RAM, ele faz a execução desse kernel. Ou seja, ele sabe que a partir de uma posição, você tem uma instruçãozinha lá que você pode jogar para o processador. Então ele vai lá, carrega e vai jogar essa instrução para dentro do processador. E essa instrução, ela é justamente a parte de configuração. Mas voltando ainda um pouco, se você for olhar, mas professor, eu não uso mais MBR, eu não tenho mais isso no meu computador, nunca mais ouvi falar. O que eu uso agora é modernidade, é o EFI. Ah, sim, muito bem, você deve usar o EFI. O que acontece? O EFI? O EFI é um sistema que tenta simplificar esse uso dos discos. Então, o que acontece? O EFI, ele depende, a BIOS tem que ter implementado o EFI, e ele quer que você tenha, em todos os discos, a primeira partição de cada disco vai ter que ser uma partição do tipo FAT32, você pode colocar até um label bem específico, que é uma partição EFI, e lá dentro você constrói uma estrutura de diretórios, que são todos os sistemas operacionais que você tem disponíveis nessa sua máquina. E daí você pode ter lá MKDir, você pode ter um diretório chamado Debian, macOS, Ubuntu, sei lá, o que você quiser. E lá dentro tem o inicializador, que seria lá o GRUB, que sabe abrir o menu e passar algumas opções para o kernel. Se você não tem o GRUB, você pode até colocar o kernel
por padrão o kernel Linux, ou tem outro cara em um bootzinho pequenininho que chama o kernel Linux, que é simplificado, mas em geral hoje em dia a gente vai usar lá um Groovy, que depois o Groovy sabe chamar o kernel e passar mais alguns parâmetros específicos, né? Então facilita a vida. Então a gente já tem um pessoal que implementa esse cara aí do Groovy, esses bootloaders. Antigamente ainda existia o Lilo acho que foi desativado faz um bom tempo, que ninguém mais trabalha nele, e o Groovy é o que tem reinado hoje. Surgiram algumas outras alternativas ao Groovy nos últimos anos, mas o Groovy ainda é o que a gente tem usado, pelo menos quando a gente está falando em Linux, né? Bem, e daí quando eu carrego o kernel, agora o kernel ele vai começar o processo dele de configuração. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber antes de começar a configuração é que o kernel ele vem compactado. Isso mesmo. Então, quando você compila lá o seu kernel, em geral você vai gerar um arquivo que ele chama de bz image, que é um kernel compactado com um gzip, né, que é um zip. E B é de big porque ele ultrapassa o tamanho lá que a BIOS reconhece como arquivo. Mas isso não importa muito agora. Esse é quase que legado hoje em dia. Como o kernel ele é compactado, quer dizer que nesse pedaço inicial do kernel a gente vai ter que ter um pedaço de código que é o descompactador do kernel. Isso aí. Então a gente tem lá no kernel um descompactador no kernel, ou seja, tem lá um unzip implementado, descompactado já nos seus arquivos. Mas antes da gente chamar um unzip, a gente tem que fazer uma configuração na máquina, porque veja só, a máquina acabou de ligar, rodou pequenas instruçõezinhas para ligar o processador, sincronizar a memória RAM, e daí pimba, chama o kernel. E agora o kernel vai começar a trabalhar. E para começar a trabalhar nessa parte de configuração, ele faz algumas coisas muito específicas, né? Então, por exemplo, ele verifica se o kernel está posicionado na memória corretamente, então ele vai dar uma olhada nesse arquivo inteiro aqui e tenta encontrar a parte da imagem compactada do kernel. Ele configura as repetições de teclado do mouse, as opções de repetição do teclado, né? Sabe quando você fica pressionado numa tecla, ela vai repetindo? Então ele já coloca a repetição no máximo para algum motivo qualquer. Ele procura se existe um mouse PS2, que antigamente os mouse PS2 tinham que inicializar durante o início da máquina, então você tinha que conversar logo no iniciozinho para você habilitar o suporte ao mouse depois. Você ainda pergunta para a BIOS quanto de memória tem na máquina, daí você joga uma interrupção para a BIOS responder, e daí você consegue ter essa informação. Depois deixa eu até pegar aqui, ó. Aí você pergunta se a BIOS tem suporte ao APM, que é o Advanced Power Management, ou seja, se você tem como diminuir clock, se tem toda a interface de gerenciamento de energia na sua máquina, se você pode reduzir clock, aumentar clock, desligar componentes, então você pergunta se tem, principalmente se o seu kernel está compilado com isso, né? Inclusive, um tempo atrás, quem implementava essa parte do kernel Linux era até um biólogo de algum grande centro de pesquisa, o cara estava implementando para isso aí. Então ele cuidou por um tempo no kernel. Depois a gente desliga as interrupções, aí copia o kernel compactado por uma região específica de memória, você habilita o suporte ao A20, porque os processadores 8086 e 8088 só tinha 20 linhas de memória de endereçamento, então você habilita o suporte para você conseguir acessar mais memória RAM na sua máquina. Isso aqui talvez hoje em dia seja até um pouquinho diferente, mas quando você tinha um kernel para x86, né, que é 32 bits, ele ainda tinha isso aí, porque toda máquina x86, que tem todas as instruções 32 bits, ele é retrocompatível com todas as partes da arquitetura x86, né? Então ele tem que carregar um monte de coisa legada aí. Ou talvez hoje em dia as máquinas x86-64, talvez algumas não tenham suporte, mas aí eu não sei. Aí vale alguém de arquitetura dar uma verificada aí. Depois configura as tabelas de segmento, reinicia o coprocessador matemático se existir, né? Porque a maioria hoje em dia das máquinas já tem a parte matemática fica embutida no próprio silício do processador. Você configura todas as interrupções externas para serem mascaradas, ou seja, não quero que você me interrompa nesse momento, e você ainda muda o modo de execução do processador para o modo protegido. Agora você começa a criar aqueles rings de permissões do processador
e você começa a executar o seu processo já no Ring 0, que é o modo como se fosse o root do processador, né? Até inclusive, se você usa o processador Intel, você também é um usuário Minix, né? Porque quando você liga o processador, é uma coisa que acontece ainda abaixo do Ring 0, talvez o Ring -1, os processadores da Intel iniciam um Minix que faz algumas operações bem específicas em relação ao processador, e o pessoal estava criticando bastante alguns anos atrás, porque esse Minix ainda tinha acesso à rede, ou seja, se ele está num nível superior ao seu kernel Linux, quer dizer que ele consegue enxergar tudo que o kernel Linux está fazendo. E o kernel Linux nem sabe que esse Minix existia. Então, se você tem uma interface de rede funcionando, o Minix conseguia jogar pacote pela rede, né? Então, ele conseguia perguntar para a Intel se tem que baixar alguma coisa, se tem alguma coisa para fazer, e rodar até um pequeno servidorzinho web dentro desse Minix, né? Bem maluco mesmo que acontecia. Mas, enfim, terminou essa parte de configuração, a gente jogou um monte de informação específica. Aí aqui vai variar de arquitetura para arquitetura. Isso aqui é o que eu falei em x86. Então, se você tem ARM ou PowerPC, vai mudar a ordem, o tipo de interrupção que as coisas vão acontecer. E daí, o sistema fala assim, olha, agora a gente tem que começar a descompactar o kernel. Então, ele vai chamar lá uma funçãozinha, que inclusive no x86 é o startup 32, que a gente está definido lá no arquivo cabeçalho.sz no kernel Linux, que é a biblioteca de descompactação. Daí o que ela faz? Ela configura os registradores para você poder rodar um código que foi compilado em C, tem alguns registradores específicos, tem que receber alguns valores específicos no processador para isso funcionar. Ele verifica de novo se a porta lá das regiões de memória foi habilitada. Ele limpa os flags de estado do processador. Se o processador tem até agora não quero mais saber, eu estou aqui, isso que importa. Ele limpa os espaços de dados, porque antes se fala que tem que estar com esses espaços de dados, o segmento de data tem que estar limpo, então ele limpa essa região e ele começa a rodar o decompress kernel, que é a função que olha para frente no arquivo que tem o kernel compactado e começa a descompactar nele em memória e já vai gravando numa região específica de memória. Quando terminar de descompactar o kernel, ele vai lá e chama a função startup32. Mas o professor já não chamou startup32? Não é o código de descompactação? Pois é, mas é que pode acontecer de você compilar o kernel e falar assim, olha, eu não quero que o kernel esteja compactado. Então, se você colocar um kernel não compactado, quer dizer que ele vai ocupar o espaço da área de descompactação e a área do kernel. Então, a função que inicia o kernel descompactado também chama startup, só para ele não ter que verificar se você estava compactado ou não estava compactado e ter coisas diferentes. Então, você só chama a função que está lá. E daí, na hora que o kernel começa a iniciar, aí ele começa a fazer um monte de coisa de novo. Então, ele começa a configurar o registrador de segmento. Opa, você já não fez isso, mas a gente faz de novo, porque eu não sei se eu vim de uma área compactada ou descompactada. Então, você configura, limpa a memória de dados global, faz cópia dos parâmetros da linha de comando. Veja só, o kernel pode receber argumentos, algo do tipo o int argc e o char argv que a gente faz na linguagem C. Então, você pega os parâmetros do kernel, a gente fala depois sobre os parâmetros, ele copia esses parâmetros para uma região de memória que nos importa, ele inicia a tabela de páginas do kernel para começar a fazer a paginação de memória, ele configura a tabela do descritor de interrupção, ele determina se existe um compresor matemático e inicializa a tabela de segmentos global. Então, ou seja, nesse ponto, a gente tem aí um sistema que está quase no ponto para ser iniciado. E daí, na hora que ele começa... E depois que o processador é inicializado, aí sim o kernel chama uma função chamada start kernel, que daí, cara, é justamente o main do kernel, que justamente está lá dentro do diretório init /main.c. E daí sim, agora a gente vai iniciar o kernel, o sistema operacional vai começar a ganhar vida. E lá ele começa a fazer um monte de operações de novo. Então, ele tem os parâmetros que estão lá, ele faz a parte desses parâmetros, ele verifica se o processador é multicore, já habilita o suporte, ele trava o monitor, ele trava o processador só para ele usar, ele desabilita interrupções, ele começa a rodar mais algumas outras funções, e daí sim
Ele roda o inicializador da página de memória e joga na tela uma mensagenzinha. Kernel Linux, versão tal, e depois joga uma imagenzinha lá, um bannerzinho do kernel, que é, em geral, são uns pinguinzinhos ou alguma coisa. Mas até quando saiu o kernel 3.1, era um logotipo do Windows 3.1 que aparecia com banner, só como uma brincadeira que o pessoal lá fez, né? Então ele começa a rodar essas instruções, desabilita a preempção, ou seja, o kernel nesse momento ele não pode ser retirado do processador, né? Pode acontecer, se acontecer talvez alguma interrupção esquisita na máquina, você conectar e desconectar teclado e mouse, e talvez o processador é acionado com alguma interrupção e tira o kernel do processador. Então ele evita, ele começa a desabilitar todas essas coisas. Então se o kernel trava ali, a máquina está realmente totalmente travada. Começa a inicializar a parte de alocação de memória, inicializa tudo que precisa inicializar, que é uma tonelada de coisa, que se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar a tarde toda e a noite toda discutindo, né? E daí sim, pessoal, depois que ele inicializou tudo que a gente precisava do processador, daí o cara fala, poxa, agora eu estou pronto para o usuário e a gente está pronto para iniciar o resto do sistema. O que ele vai fazer agora? Depois que ele reconheceu tudo que tinha para reconhecer, do mínimo do kernel, ele vai lançar o seu primeiro processo. E o primeiro processo que ele vai lançar é o init. Esse aqui é o primeiro processo, é o cara que tem PID 1, é o principal processo da sua máquina. E como é que ele faz para lançar o processo? Ele olha o seguinte, qual que vai ser o processo que eu vou lançar, que é o init. Ele dá uma olhada naqueles parâmetros que você passou para o kernel, se existe o init, se existe lá o init, ele tenta achar esse arquivo no sistema de arquivos e tenta executar. Se ele não achar, ele procura mais em algumas outras localidades que seriam básicas para conhecer. Se ele não achar nada, ele vai jogar um kernel, ele roda uma função que é um panic, que é um kernel panic, e fala assim, olha, cara, eu não achei nenhum init, não tenho como inicializar a partir daqui. Então, sem init, você não tem sistema. Ah, legal, professor. E é só isso? Bem, ainda não é só isso. O problema é que, às vezes, a maior parte das vezes, quando a gente tem um kernel compilado com muitos módulos, você não tem certeza se o sistema de arquivos que você precisa ter suporte está embarcado no kernel. Então, existe, além do kernel, você passa como um outro, vou chamar de outro argumento, um arquivo complementar, que é o initrd, que é um mini sistema, uma mini raiz de Linux que sabe preparar todo o seu disco e montar o seu disco para inicializar. Então, o que acontece? Além do kernel, às vezes o bootloader, ele copia para a memória esse initrd, que é compactado com gzip ou .exe, o que você quiser. Então, ele descompacta uma mini raiz, tem lá /bin, /etc, vários diretórios desse tipo, e tem o /init dele. E o kernel sabe que quando tem esse cara, ele descompacta, gera lá um RAM-FS, que é um pseudo file system em RAM, descompacta o initrd lá e chama init. Daí esse init pode ser um script bash bem simples, que o que ele faz, ele começa a montar o seu disco, carrega módulo, pode ser que o initrd tenha outros módulos do kernel, carrega alguns módulos e continua o boot da máquina. Então, botou a máquina, quando ele preparou a raiz da máquina, ele falou assim, kernel, olha, estou pronto, chaveia para o próximo init. Daí o kernel chama o outro init, que é da raiz principal do seu sistema, e daí sim ela começa a lançar os daemons, a lançar toda a estrutura para você ter suporte ao computador. E até legal, né, que geralmente o primeiro processo, um dos últimos processos que o init lança é o getTTY, então você vai ter lá o getTTY, que é justamente o cara que vai mostrar na tela uma funçãozinha assim, login, e você vai digitar o seu usuário, enter, e você vai digitar a sua senha, enter, e daí o get, ele vai lançar, depois que você der login, ele lança o aplicativo login, na verdade, e quando você lança o aplicativo login, depois que você der login, ele vai lançar lá o seu shell preferido, pode ser até o ZSH, para quem gosta. Lançou o shell, agora você tem o seu sistema na mão, você pode executar qualquer comando que você quiser. Mas de vez em quando, além do getTTY, o init ele vai lançar ainda para você lá um gerenciador gráfico, tipo um GDM, um XDM, um KDM, que vai te dar uma interface de login gráfico bonitinho, com fundo de tela, você digita seu usuário, sua senha, e cai no seu gerenciador de janelas lá favorito, seja Gnome, KDE, Wayland, alguma coisa via Wayland, ou em 3, um Tiling Window Manager qualquer lá. Então você cai e você começa a trabalhar na sua máquina.
Ufa, é um caminho longo para dar boot na máquina, né? Em geral, ele é mais complicado do que isso que eu estou falando. E veja só, depende da arquitetura. Porque, como é que funciona o boot quando eu tenho um Raspberry Pi? Quem aqui tem um Raspberry Pi? Deixa nos comentários. Né? Então, o Raspberry Pi ele é até interessante que é o seguinte, que na hora que você liga, você conecta a energia dele, o processador consome muita energia. E daí o que acontece? Todo o processo de boot, veja, não tem uma BIOS dentro do Raspberry. Então, o que acontece? Quem dá boot no Raspberry é a placa de vídeo, que ela, pelo menos nos Raspberries mais antigos, porque a placa de vídeo ela consumia menos energia do que o processador. Então, o que acontecia? A placa de vídeo ela sabia rodar as instruções iniciais de inicialização da máquina. Então, quando ele roda as instruções iniciais de inicialização, tem lá o programinha lá que é que não é um EFI, mas lá pode ser um microboot, e esse microboot ele sabe pegar algumas informações específicas do sistema, então ele procura alguns diretórios específicos, algum tipo de sistema de arquivos específicos para você começar a bootar, né? E é até interessante, porque quando você coloca no Raspberry, você tem que ter uma partição FAT32 que esteja no seu cartão de memória. Então, nesse FAT32 vai ter um arquivo de firmware, que é o firmware que realmente sabe ligar o resto do que tem no Raspberry. Tem algum arquivozinho de configuração do firmware, que você pode configurar clock de GPU, quanto de memória está compartilhado, quanto que não está. Ele carrega essa região e lá você passa os parâmetros do que você quer iniciar. Aí você fala onde é que está o kernel, o Linux, quais são os parâmetros que você quer passar, onde é que está o initrd, e daí sim o processador acaba ligando, depois você carrega o firmware, e você começa a iniciar, e daí com o processo acaba ficando muito parecido com isso aqui, só muda o jeito que você inicializa os registradores e toda a parafernália toda de hardware, né? Então funciona de uma maneira bem interessante, assim. Né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um panorama geral de como funciona, e agora a gente começou a falar do cara mais importante, que são os processos. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.